eu quero começar primeiro te apresentando aqui para o nosso público, né? Isabela Agostinelli é doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que reúne 3 universidades, Unesp, Unicamp e a PUC de São Paulo, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GECI, da PUC de São Paulo. Seus interesses de pesquisa incluem Palestina e Israel, com foco na faixa de Gaza, colonialismo, pós-colonialismo, violência e conflitos. Ou seja, você é a pessoa ideal para comentar o que está acontecendo no mundo nesse momento, todos os holofotes do mundo voltados ali para Gaza. Começo te perguntando, Isabela, sobre as pressões que rodeiam a presidência da República no Brasil, se o Brasil deve mudar o comportamento com Israel depois dessa repatriação aí dos brasileiros. Deixa eu abrir seu microfone aqui, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber. Muito obrigada, Conde. Fico muito feliz também de estar aqui para essa conversa super importante, né, de um tema também que me é muito caro e que está em voga aí há pelo menos 35 dias, né? Acho que hoje é já o 38º dia, né, da recente guerra. Mas é isso, né? Mais um capítulo na grande questão Israel-Palestina. Bom, acho que respondendo a sua primeira questão sobre qual deveria ser a posição do Brasil, eu acredito que agora que os brasileiros conseguiram ser repatriados, né, não só brasileiros, mas, né, palestinos que são da família desses brasileiros também, eu acredito que o Brasil tem que adotar uma postura mais dura em relação ao que Israel está fazendo. O Brasil tem uma tradição, né, da diplomacia, da atuação nas instâncias multilaterais, do que alguns autores que estudam a política externa brasileira vão chamar de equidistância pragmática, né? Ou seja, adotar uma postura aí mais neutra, entre aspas, né, que a gente sabe que neutralidade também não existe, mas assim, uma postura mais de mediação de conflitos, pacificadora e tudo mais. Só que a grande questão é que a gente está vivendo um momento em que não dá para ter uma posição neutra, né? A gente está vivendo aí um genocídio da população palestina de Gaza, uma limpeza étnica na Cisjordânia também. Então, o Brasil, enquanto uma das lideranças mundiais, né, em particular aqui da América Latina, deve sim adotar uma postura mais dura em relação a Israel. E eu acredito que essa postura deva vir por meio da suspensão das relações comerciais diplomáticas, pelo menos com Israel. Né? Não digo quebrar todas as relações, mas suspender num primeiro momento. E acredito que principalmente a questão das relações comerciais, porque é isso que pega mais, né? Então, o Mercosul, por exemplo, ele tem um acordo, né, de livre comércio com Israel. Foi a primeira vez que o Mercosul fez um acordo com um país que não fosse da América Latina, um acordo de livre comércio, e das Américas também, né, em geral, em 2007. Né? Então, ainda no governo Lula, por exemplo. Inclusive, a partir do governo Lula que as relações entre Brasil e Israel, elas ficam um pouco mais fortes nos termos das relações militares, né? Então, acordos de compra e venda de veículos militares, tecnologias de guerra, etc. E que, inclusive, é uma das forças maiores do Estado de Israel, né, das forças econômicas. A indústria militar israelense, ela é muito potente, ela se consolidou ali como uma das maiores indústrias bélicas do mundo, que tem aí diversas relações, não só com o Brasil, mas com outros países. Então, obviamente, Estados Unidos, sendo um dos maiores parceiros de Israel, mas também alguns países europeus, a própria Índia também, enfim, Rússia, tem ali, Israel ele é um país que tem aí umas relações que alguns autores, né, vão chamar de diplomacia de armas, inclusive, né? Então, a indústria bélica sendo aí uma parte fundamental da política externa israelense. Então, para fazer com que Israel pare o que está fazendo em relação à Palestina, vai muito além do que condenar nas instâncias multilaterais, como é a ONU, além de, né, meras notas de repúdio. Enfim, é preciso que os países, não apenas o Brasil, eles comecem a adotar medidas mais radicais em termos de agir na raiz do poder. Às vezes, né, na dimensão diplomática, uma mudança de tom já resolve, digamos assim, a inflexão. Né? Aliás, na diplomacia, tudo funciona através da linguagem e do discurso.
Deixa eu saudar os internautas que estão chegando aqui para acompanhar a nossa transmissão. Obrigado pela presença, tá? Pelo carinho. Todos aqui estão chegando no bate-papo. Daqui a pouco eu vou trazer as perguntas de vocês. Fiquem à vontade, né? Deem um like aqui na nossa transmissão para fazer essa interação aqui com a Isabela Gostinelli. A gente viu o embaixador israelense no Brasil, o Zon Shine, né? Zon Shine, o nome dele, participar daquele encontro com Bolsonaro e causar aquelas celeumas, as declarações um pouco mais fortes também. Havia a expectativa de que o governo chamasse o embaixador para ouvi-lo e tudo mais. Você acha que isso precisa ser feito pelo governo brasileiro agora, depois da repatriação dos brasileiros? Porque se fizesse antes, poderia truncar esse processo, né? O comportamento do embaixador israelense no Brasil, como é que você enquadrou esse momento, esse processo? Bom, a diplomacia, como você disse, né, ela funciona por discursos, por posturas e principalmente pelas negociações, né? E coisas muito formais mesmo, de protocolo e tudo mais. Então, acredito que essa posição do embaixador israelense, ela tenha sido um pouco fora da curva, né? O que a gente tem agora é, de fato, enfim, um sucesso das negociações que o governo Lula fez em relação aí, né, à repatriação dos brasileiros e seus parentes aqui para o Brasil, né? Então, isso é um ponto muito positivo, né? E foi uma negociação assim, que durou bastante, que poderia ter tido alguns entraves por conta desses recentes, né, acontecimentos fora da curva e tudo mais, mas que, no fim das contas, acabou dando certo, ainda bem. Então, é isso, né? Acho que a partir de agora a gente tem que olhar para o que pode ser feito nesse futuro próximo, né? Então, o que pode ser feito para que Israel, pelo menos, pare de bombardear Gaza, né? Então, a gente não está falando nem na questão da autodeterminação palestina, da criação de um Estado palestino, a gente está pedindo, os palestinos, né, estão pedindo, não só eles, mas diversas manifestações ao redor do mundo, como nós temos testemunhado nas últimas semanas, têm demandado o cessar-fogo, pelo menos, e a entrada da ajuda humanitária para a população de Gaza, né, que está sofrendo aí não só com os bombardeios, mas com uma privação total dos recursos da infraestrutura que são fundamentais para toda e qualquer vida humana, né? Então, água, alimento, os próprios hospitais, muitos já estão em colapso, outros já fecharam, e os que restaram estão à beira do colapso, né? Então, é uma situação, assim, sem precedentes, embora Israel tenha aí um histórico bem óbvio, né, e é de longo tempo, de enfim, violências diversas contra a população palestina, não só de Gaza, mas da Cisjordânia, mas desde o dia 7 de outubro a gente tem visto aí um novo capítulo muito sangrento, talvez seja um dos capítulos mais sangrentos que nós vimos na história recente da questão Palestina-Israel, e o Brasil tem esse papel, então, enquanto um país, né, que busca se firmar enquanto uma liderança importante no cenário internacional, para além aqui das relações com a América Latina ou com as Américas, né, Estados Unidos, Canadá, mas se projetando aí nas próprias instâncias multilaterais, que busca, portanto, né, um papel de liderança e um caráter pacificador, né? Então, acredito que, a partir de agora, o Brasil deve, pelo menos, mudar o tom, né? Você falou da importância do discurso na diplomacia, mas mais do que isso, né? A gente tem um histórico aí de Israel ignorar as resoluções da ONU, então, por mais que haja uma resolução da ONU, né, de cessar-fogo e instauração de ajuda humanitária, Israel é muito provável que não acate, né? A impressão que eu tenho, já falei isso aqui com outros convidados especialistas também, é que Israel não respeita ninguém, né, no planeta. Não respeita a ONU, não respeita nem os Estados Unidos, que são o seu patrocinador principal, né, que protagoniza tudo isso. Aliás, é uma relação muito estranha, né, porque o Biden fica naquela situação de reeleição, de estar com a popularidade baixa, de ser pressionado dentro dos Estados Unidos, pedir para não cessar fogo, mas
pede a pausa humanitária. Parece que isso, inclusive, foi concedido agora, 4 horas por dia de pausa, né, nos bombardeios. Você tá a par desse processo? O que é? Só um blefe de Israel? O que significa isso? Essa pausa humanitária parece uma piada, né? Assim, você dá 4 horas por dia para que as bombas parem de cair, por exemplo. Mas o que resta disso, né? Então, nessas 4 horas não se abrem as fronteiras nem para as pessoas saírem, né, fugirem, nem para ajuda humanitária entrar, né? Então, é mais isso, né? Um discurso, uma forma de Israel se colocar ali no cenário internacional como um benevolente, né? E isso é histórico de que Israel faz, né? Então, bem no comecinho ali desse novo capítulo, a gente viu Israel argumentando que não faz limpeza étnica e não faz genocídio, porque eles se preocupam com a população palestina, que não é ligada ao Hamas, e que, portanto, eles avisam antes quando eles vão bombardear, né? Então, teve várias fotos dos panfletos que são jogados, né, pelo ar, pelas forças de defesa de Israel, que é o exército, desculpa, israelense, falando, nós vamos bombardear daqui X minutos ou daqui X horas, né, saia. E assim, é até muito cínico, muito irônico, porque não tem para onde essas pessoas irem, né. Também houve aí uma postura de Israel de solicitar, né, que as pessoas do norte de Gaza se deslocassem para o sul, então foram cerca de 1,2 milhões, se não me engano, de uma população de 2,3 milhões, ou seja, metade da população que deveria se deslocar para o sul, porque lá seria mais seguro, entre aspas, né? Só que o próprio sul também foi bombardeado por Israel, tem sido bombardeado por Israel constantemente, então é tudo uma retórica, uma tentativa de Israel limpar a sua imagem do que está sendo feito, né? Que é um verdadeiro genocídio, e que, embora Israel argumente que esteja que tenha como alvo os combatentes do Hamas e as suas instalações, a gente sabe que, na verdade, toda a população de Gaza está sendo atingida, inclusive igrejas, hospitais, universidades, as próprias escolas da ONU, que são consideradas aí locais que não deveriam ser bombardeados, né? Mas é isso que você falou, Israel não respeita qualquer tipo de direito internacional, muito menos os direitos humanos. Aliás, Israel parece uma criança mimada, porque dá respostas atravessadas sempre que é chamada a sua atenção. Haja vista o que houve ali, acho que o representante de Israel na ONU, né, respondendo para a ONU, que pedindo a saída do Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU. E, ademais, o pessoal está lembrando aqui, deixa eu trazer no bate-papo, querida Isabela Agostinelli, Álvaro Pouey está dizendo aqui, para buscar paz nesse massacre, quem deve atuar são os cachorros grandes, o Brasil deve romper relações. Isso aqui foi o Breno Altman, falou isso para a gente nesse final de semana, num debate muito interessante. Vamos trazer um pouco essa questão aqui. Obrigado, Álvaro. Fabiana Ubinha, falando lá da Itália, o cinismo de Israel é impressionante. Ana Soraya Almeida dos Santos, lembro-me de quando ainda no governo Dilma, ela, sobre uma ofensiva de Israel, falou que era desproporcional. Ela teve como resposta que desproporcional tinha sido 7-1 no jogo da Copa. Eu me lembro disso. Eles são mal educados, né? Grosseiros, né? Sem escrúpulo nenhum. Uma coisa inacreditável, inacreditável. Inacreditável. E aí, eu acho que vem a grande pergunta de todos nós aqui, que é o seguinte: o que Israel está querendo com essa ofensiva tão covarde? Quer dizer, que os especialistas ainda se dividem se é uma limpeza étnica ou um genocídio. Não sei se você pode explicar para a gente a diferença de um de outro. O que se espera? Quer dizer, empurrar essa população para o Egito, tomar conta de Gaza, repassar Gaza para um consórcio de países para administrá-la? Sinceramente, acho que nem os próprios israelenses estão sabendo muito bem o que eles estão querendo ali. É pura vingança. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Olha, essa é uma pergunta que a resposta é muito complicada, mas a gente pode fazer algumas especulações com base no processo histórico mesmo, né? E isso, inclusive, foi uma das perguntas que eu tentei responder na minha tese, né? Então, por que a principal delas, né? Por que Israel continua controlando Gaza, mesmo depois de ter retirado seus assentamentos
em 2005, né? Então, desde 2005 não tem mais colônias israelenses dentro da faixa de Gaza. Mas, mesmo assim, Israel continua controlando as fronteiras, o espaço marítimo, o espaço aéreo, toda a questão da infraestrutura, então, acesso à água, eletricidade, principalmente, e, obviamente, como nós estamos falando do controle das fronteiras, a circulação de pessoas e produtos. Então, há alguns interesses que a gente pode identificar sobre por que Israel continua controlando aquele espaço agora à distância, né? Então, em alguns momentos da história recente, por exemplo, em 2018, quando teve as marchas do retorno na faixa de Gaza, que eram protestos pacíficos, não teve qualquer envolvimento do Hamas, eram protestos que todas as sextas-feiras a população de Gaza ia ali próximo da fronteira, né, da barreira com Israel, demandando o fim do bloqueio israelense da faixa de Gaza e o direito do retorno dos refugiados palestinos. Em Gaza tem 70% da sua população é refugiada palestina de 1948 e os seus descendentes, ou seja, 70% daquela população são refugiados da Nakba e os seus descendentes, né, filhos, netos, etc. E foi nesse momento, né, desses protestos pacíficos, que no máximo queimava pneu, enfim, essas coisas, Israel, como de praxe, reagiu, né, reprimiu de forma muito brutal. E foi nesse momento também que Israel passou a testar alguns novos armamentos. Então, comecei falando, né, da importância da indústria militar israelense, e durante as marchas do retorno, que duraram ali de 2018 a 2019, mais ou menos, esses armamentos, novos armamentos, foram testados. Um deles foi, por exemplo, um drone que joga gás lacrimogêneo. Isso foi provado numa investigação pela Coalizão das Mulheres pela Paz, que é uma organização israelense, se não me engano, que fez todo um estudo ali de como quais armamentos Israel estava usando para reprimir aquela população, de onde vinham esses armamentos, de quais empresas, e por onde eles circulavam depois. Então, esse drone, que se chama Sea of Tears, né, que é Mar de Lágrimas, ele depois foi comercializado, né? Eu não me lembro agora o nome da empresa, depois eu coloco aqui no chat, quando acabar, mas está lá na tese e nesse estudo, né? E também alguns outros armamentos já tinham sido testados em Gaza, que é, por exemplo, uma bala, né, dos snipers israelenses, que quando ela entra no tecido muscular, ela se expande, então ela explode dentro do corpo. E isso, por sua vez, trouxe diversos casos de amputações, né, na sociedade palestina de Gaza. Então, foram cerca de 200 mortos, né, nessas repressões às marchas do retorno, em 2018 e 2019, mas a grande maioria dos casos, né, dos feridos, eram pessoas que tinham tido seus membros inferiores, então as pernas, né, principalmente, atingidos por essas balas expansivas, né, que depois foram sendo comercializadas para outros países. Então, o interesse de Israel em Gaza, até o 7 de outubro, parecia ser utilizar aquela população como um laboratório, o espaço daquela população como um laboratório, não só para o teste, né, de novos armamentos, que vão circular globalmente também, mas também onde se testam os limites da sobrevivência humana, né? Então, até que ponto Israel consegue controlar aquela população sem acesso, um acesso suficiente a recursos como água, eletricidade, alimentos e tal, até que essa população não morra, né? Assim, no limite. Então, assim, testar mesmo os limites da sobrevivência humana. Agora, a partir do dia 7 de outubro, né, de 2023, me parece que há uma mudança aí dos interesses de Israel em relação à faixa de Gaza. Então, vazou aí um documento do Ministério da Inteligência mostrando que havia um plano, né, nessas últimas semanas, de expulsar a população de Gaza ali para a Península do Sinai, né, para que, então, Israel conseguisse ocupar, de fato, o que é hoje a faixa de Gaza, né. E é isso que a gente está vendo, está testemunhando um pouco, né, assim, não chegou na Península do Sinai, porque também tem ali a fronteira com o Egito, obviamente, que ela funciona e que está barrando, inclusive, os palestinos de atravessar essa fronteira, mas também tem aí uma espécie de, enfim, tem sim a limpeza étnica, né, essa limpeza étnica, ela não é de hoje, ela é
desde o processo, o início do processo de colonização sionista da Palestina, né, lá do final do século XIX, que foi ganhando, né, força ao longo do século XX, até chegar em 48, com a criação do Estado de Israel, mas também esse processo da limpeza étnica não acabou em 48, né? Ele está em voga desde então, com a ocupação de 77 e tudo mais. Pode falar. Não, só lembrar que o Celso Amorim, né, muito cuidadoso que é, ele próprio usou a palavra genocídio a semana passada, numa fala na França, se não me engano, para se referir, dizendo assim, né, havendo tantas crianças mortas, assassinadas, né, todos os dias, não dá para não pensar em genocídio. E a gente ainda veio uma estatística, foi publicada pelo Save the Children, e é impressionante, quer dizer, esse episódio, né, que não sei muito bem tecnicamente como chamar, porque acho que não é guerra, porque guerra pressupõe um outro ator, né, que combata, quer dizer, um outro país soberano. Não é o caso, né? 169 crianças assassinadas por dia em Gaza. E os últimos conflitos mais terríveis que nós tivemos, Síria, Afeganistão, Iraque, chegava assim a 2 crianças por dia, 3, no máximo, 3 crianças por dia. É terrível ficar falando isso, crianças mortas por dia, mas é um número absolutamente inédito e que todos nós nos perguntamos: cadê a comunidade internacional para se insurgir assim decisivamente contra isso? Quer dizer, não poderia ter dúvida numa votação de uma resolução na ONU, no mínimo, né, Isabela? Fala para a gente um pouco sobre isso. Não, exatamente, são números assustadores, e o que a gente tem visto é justamente isso, né? Se é genocídio, se é limpeza étnica, se é massacre, é tudo isso, né, ao mesmo tempo. E isso sem contar o que está sendo feito na Cisjordânia também, né? Então, prisões políticas, perseguição, né? Eu vi até recentemente que o Estado de Israel ia passar a prender pessoas que se engajassem com conteúdos postados a favor dos palestinos, enfim, um negócio bizarro, assim, né? Bem de, parece, enfim, aquelas vigilâncias constantes da Guerra Fria, né? Que a gente via, né, na distopia, né? E é isso, né? Gaza, ou Palestina em geral, se tornou, na verdade, uma distopia mesmo, né? São casos, eventos que a gente vê que são inimagináveis. São mais de 140, 160, né? Você falou de crianças que morrem por dia, e isso não acontece nos outros conflitos mais recentes, né? Que são tão brutais quanto, né? Só que, enfim, isso prova também que Israel não está combatendo o Hamas, né, que não está negociando nem mesmo a soltura dos reféns israelenses, né, que foram sequestrados pelo Hamas. Então, Israel pouco está fazendo para libertar os seus próprios cidadãos, né? É ao contrário, o que a gente está vendo é justamente tentar... Sem querer te interromper, já interrompendo, tem um relatório do Hamas que a imprensa ocidental ignora, mas dizendo que os próprios bombardeios israelenses mataram 50 reféns, né? Sim, exatamente. Daí, recentemente também o próprio Estado de Israel confirmou que quando o Hamas tinha quebrado a barreira de Gaza, eles reagiram, né, tentando matar os combatentes do Hamas e acabaram matando muitos civis israelenses, né, aquela galera que estava fugindo, né, da rave, dos kibbutzim ali perto da fronteira de Gaza. Ou seja, Israel não está defendendo a sua população, Israel está... E o próprio exército de Israel se chama Forças de Defesa, né, mas é um malabarismo aí de linguagem, né, porque o que Israel faz não é se autodefender, né, é justamente massacrar aí uma população, fazer a sua limpeza étnica e tudo mais, e isso está bem claro, né, os próprios líderes do Hamas, eles não estão na faixa de Gaza, né, eles estão no Catar. Por que Israel não está negociando com o Catar, por exemplo? Por que o Catar também não se envolve? É uma pergunta que eu não tenho resposta também, mas é uma pergunta que a gente precisa fazer e investigar, né? Essas monarquias árabes, né? Porque elas não estão se engajando. Esse é um capítulo à parte que eu quero trazer para você aqui na nossa próxima sequência, que é a resposta do mundo árabe e do mundo não árabe também, com relação ao que está acontecendo lá. Quer dizer, a movimentação pró-palestina
é algo jamais visto, né, no mundo. Nem na Guerra do Vietnã houve uma movimentação tão forte assim. Alguns pesquisadores me disseram isso, porque eu não estava presente naquele momento do Vietnã. Fernando Bai está dizendo aqui: a extrema-direita só entende uma linguagem, a de Israel é evoluída, entende duas línguas, a da porrada e do dinheiro. Está aqui sendo irônico com a gente, Fernando Bai, obrigado. E Mariângela Grando: o senador americano disse que Israel era fundamental para a sobrevivência da hegemonia dos Estados Unidos e do dólar. Isso tudo vai ficando também com esse conflito conhecido, né? As pessoas passam a estudar um pouco mais a origem do Estado de Israel, as relações com os Estados Unidos. Jorge Santos Silva: o governo está falando que tem mais 54 brasileiros que ainda precisam ser repatriados, ou seja, não vai endurecer e nem expulsar o embaixador provocador sionista. Tem um outro comentário aqui divergente desse, vou trazer, deixa eu já, inclusive, trazer aqui. A Marina Macri diz: não tem segunda lista. O que tem é um grupo de refugiados que não são brasileiros, são parentes de brasileiros que pedem ajuda ao governo brasileiro. Eu tenho aqui o recado diretamente do embaixador brasileiro na Palestina, que é o Alessandro Candeias. Ele me disse o seguinte aqui: sobre as várias questões em relação a uma eventual segunda lista, não há nada ainda de concreto. Nossa prioridade absoluta é concluir a retirada do primeiro grupo de 34, que se tornou 32, porque teve 2 desistências. Agora, vamos aguardar, né? Deve aparecer daqui a pouco algo nesse sentido. Para terminar essa rodada de leitura aqui do nosso público, Fernando Bai: Wonders Wave. Foi assim que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Edson Antunes: a Inglaterra tinha que reparar esse erro. Era o imperialista da época da criação do Estado de Israel, fez sem consentimento dos verdadeiros da terra. E o Paulo Souto: Palestina livre, viva o condão, seus convidados. Obrigado, querido. Deixa eu perguntar para você, se você quiser comentar aqui, evidentemente as mensagens, eu posso colocar na tela de novo para você, sobre essa questão histórica, por exemplo, que o Edson Antunes coloca aqui da Inglaterra, né? Só que essa é uma discussão que a gente vai até amanhã, se a gente ficar aqui nisso. Você pode fazer um comentário breve sobre essa questão do Edson para a gente? Claro, acho que é importante trazer isso também, né? Então, eu falei, por exemplo, do processo de limpeza étnica que começou com a colonização israelense da Palestina lá no final do século XIX, né? E a partir do século XX, principalmente a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, desculpa, é o Império Britânico que vai tomar ali conta, né, do território da Palestina histórica e que vai apoiar financeiramente, diplomaticamente, politicamente, todo o processo de colonização da Palestina, né? O evento mais famoso que a gente teve foi a Declaração de Balfour, por exemplo, de 1917. E depois, obviamente, né, vai ter alguns momentos mais específicos de inflexão, como a Revolta Árabe de 36 e tudo mais. Mas é isso, né? Se a gente fosse falar do apoio dos britânicos, teria que ter um tempinho maior, mas acho que eu também vou aproveitar para fazer um merchan. Que eu faço parte do grupo de estudos sobre conflitos internacionais, né, o GES da PUC, São Paulo. E em 2021, a gente fez um curso livre sobre a questão palestina. E a segunda aula é justamente sobre esse processo colonial, né, que foi dada pelo professor Bruno Huberman, que ele é um professor especialista na questão Israel-Palestina e tudo mais, e a própria perspectiva do colonialismo por povoamento. Então, fica a dica aí, esse curso está aberto no nosso YouTube, youtube.com/gspuc. Quem tiver interesse é só dar uma olhadinha lá nas aulas. Tá aí feito esse merchan. Desculpa, repete para a gente, para a pessoa ter acesso a esse conteúdo, a esse debate, o que tem que fazer? É só entrar no YouTube do GES, que é youtube.com/GESPUC. E lá tem a playlist da aula. O curso é curso A Questão Palestina. E aí tem, acho que, 8, 9 aulas. E a segunda aula é sobre o processo colonial. Soletra para a gente. O GES, que é o grupo de estudos, né? Eu tenho aqui, então eu vou procurar já no YouTube e vou colocar o link aqui para todo mundo para facilitar para vocês, tá bom? Isabela, deixa eu te perguntar sobre essa reação global, né? Aliás, bem-vinda, né? A gente bota fé na humanidade, olhando que os próprios judeus, né, nos Estados Unidos estão contra esse processo de truculência
de brutalidade, muita pressão dos Estados Unidos, como a gente nunca viu, ocupação do Congresso por judeus americanos. Em Londres, as maiores manifestações desde a Segunda Guerra Mundial, uma coisa impressionante, tomaram conta ali daquela região perto ali do prédio da BBC. Nós temos imagens em todas as grandes cidades árabes, e até no Brasil, né, que estava um pouco tímido, mas teve manifestações que começam a ficar mais fortes. Na tua visão, o que essa reação do mundo todo deve provocar, assim, não a curto prazo, mas no contexto todo dessa tensão, né, quase que interminável ali desde 1947 naquela região com relação à disputa daquele território? Quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que, bem ou mal, a questão palestina voltou à tona, né, e muitas pessoas estão se interessando para entender o que de fato está acontecendo na Palestina, né, e aí, com isso, elas conseguem ver o contexto histórico, tudo que aconteceu ao longo do tempo e tudo mais. Então, acho que isso já é um ganho, né, o debate está aí à tona, porque por muito tempo a questão palestina foi colocada para baixo do tapete, né, foi abandonada, inclusive pelos próprios países árabes, né, que lá no comecinho tinham aí um apoio maior ali com a questão palestina, mas depois, ao longo do tempo, foram abandonando um pouco. É o caso do Egito, por exemplo, que é o país que faz fronteira, né, com Israel e a faixa de Gaza, e que em 1979 normalizou as suas relações diplomáticas, né, reconheceu a existência do Estado de Israel. E depois a Jordânia, o segundo país fronteiriço, normalizou as suas relações em 1994, ali como parte das negociações do processo de paz, que ficou conhecido como Acordos de Oslo. E muito recentemente, nós temos visto também um movimento de normalização das relações de países árabes com Israel. Então, mediado pelos Estados Unidos, lá em 2020, quando o Trump ainda era presidente, teve aí os Acordos de Abraão, quando os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein normalizaram essas relações diplomáticas e estabeleceram relações comerciais com Israel. Em seguida, os outros países árabes, o Sudão e Marrocos também fizeram isso, né? Mas aí também acho que há uma grande diferença entre Estado e sociedade, né? Então, a sociedade árabe, em geral, ela é apoiadora da causa palestina. A gente viu isso, por exemplo, ano passado, né? Na Copa do Mundo, quando os jogadores do Marrocos e os torcedores, né, sempre levavam as bandeiras, né, da Palestina, pedindo aí enfim, né, lutando pela causa palestina, né, tentando trazê-la à tona. E, por outro lado, o Estado do Marrocos, né, um país soberano, normalizando suas relações com Israel e também tendo um tipo de ocupação militar, ocupação e colonização ali no Saara Ocidental, né, que também são um outro debate, mas que a gente precisa ter em mente. Mas a sociedade, em geral, e as organizações da sociedade civil, elas têm sido muito importantes nessas manifestações como forma de pressionar os governos, né, para que eles adotem posições a favor, ou pelo menos em defesa dos direitos humanos dos palestinos. Então, o Bahrein, por exemplo, eu não tenho certeza se houve grandes manifestações, mas o Bahrein foi o único país árabe até o momento que cortou ou suspendeu as suas relações comerciais e diplomáticas com Israel. Então, mesmo o Bahrein que tinha assinado os acordos de Abraão lá em 2020. Então, isso também é um sinal, né, do que pode mudar. Recentemente, a gente também viu uma articulação entre a Arábia Saudita e Irã, que são, né, inimigos históricos desde 1979, por conta da Revolução Islâmica do Irã, que recentemente também normalizaram suas relações por mediação da China. Então, a China também tem se aparecido como um ator importante ali no reordenamento das relações de poder das grandes potências no Oriente Médio. Mas, fazendo, então, essa distinção entre o que é o Estado e o que é a sociedade, essas grandes manifestações, elas têm tido o potencial de pressionar os governos, inclusive o governo brasileiro, né? Então, a gente tem visto que essas manifestações aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né, elas têm sido bem grandes, nos outros países também. Então, você mencionou a questão dos judeus, né? Então, os próprios judeus também têm se organizado politicamente, em termos sociais, para defender os direitos humanos dos palestinos, né? Defender o seu direito de autodeterminação, principalmente liderados pelo grupo de judeus anti-sionistas, né? Que não concordam com o sionismo enquanto movimento político, porque justamente ele se
concretizou na realidade material enquanto um movimento em um Estado colonial, né? Que é o Estado de Israel. Perfeitamente. Olha, estamos tendo essa aula fantástica aqui com a Isabela Agostinelli, quando chegam dois pesos pesados para participar do nosso debate. Olha só, nada mais, nada menos do que Luiz Nassif e José Genuíno. Gente, eu estou aqui terminando a participação com a Isabela Agostinelli. Vamos celebrar aqui a presença dela. O Nassif entrevistou a Isabela recentemente, né? O Genuíno acho que conhece também o trabalho da Isabela. Nassif, vou passar a palavra para você, depois para o Genuíno, e a gente se despede da Isabela aqui na sequência. Trabalho fantástico que ela faz, a grande especialista que está dando entrevista para todos os veículos nesse momento, e felizmente para nós. Fala, Nassif. Não, ontem eu fui numa cerimônia ecumênica lá na igreja de São Domingos, na histórica igreja de São Domingos dos anos 70 e tudo, e ali você vê o retrato do Brasil, Você tinha lá o padre dominicano que fez a sua oração, daí você tinha o pajé, daí você tinha a mãe de santo, daí você tinha o rabino, que era vizinho das minhas filhas lá. Você tinha o muçulmano lá, que fez um discurso fantástico, falando não só... Ele falou, não vou falar da guerra, não, eu vou falar das pessoas, população de rua e todos os... Então, ali deu uma ideia do que é o Brasil, né? Todo mundo junto, que é aquela sociedade multirracial e todas as religiões usando a música como uma forma de aproximar de Deus, justamente na nação mais musical do planeta. Né? Então, poderia ser o fiel da balança num processo de chamamento para a paz ali, aliás, né? Toda essa característica do Brasil. Né? Ô, Genuíno, Fala um pouco para a gente aí. Você está contente com a repatriação dos brasileiros? Acho que é um evento realmente que pode, inclusive, ilustrar outros caminhos. Isabela, Nassif e Conde, eu estou contente e eu espero que agora o governo Lula, tome uma posição mais clara em relação ao embaixador de Israel no Brasil, diante daquela atrapalhada que ele cometeu. E eu acho que está na hora do Brasil endurecer um pouco o discurso político em relação à defesa da paz, do cessar-fogo e de denunciar esse genocídio, essa política colonialista que está mostrando os dados. Inclusive, hoje saiu um artigo de um jornalista americano questionando os dados do próprio Estado de Israel e dos Estados Unidos sobre número de mortes, inclusive de tropas israelenses, sobre o número de mortes em Gaza, número de crianças feridas, número de hospitais que foram atacados. Eu acho que está surgindo um movimento internacional de opinião pública progressista que vai além dos partidos, tipo a manifestação de Londres, em Nova York, de colocar o Estado de Israel e os Estados Unidos no banco dos réus. Eu acho que o que eles estão fazendo a faixa de Gaza e na Cisjordânia está merecendo uma resposta à altura que está começando, está crescendo. E é isso que vai decidir essa parada. Está crescendo nesse momento. Isabela Agostinelli, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui, por todos esses esclarecimentos. A gente vai seguir aqui com o 11 News e espero em breve tê-la novamente aqui. Espero que esse conflito também, né, arrefeça um pouco para a gente poder começar a raciocinar de novo, de posse da civilização. Obrigado, querida. Obrigada, Conde. E obrigada, José Genuíno, Luiz Nassif. Foi um prazer estar com você. Nassif quer perguntar alguma coisa, Genuíno, para a Isabela? Desejo. Falando tchau para a Isabela. Obrigado, tchau. Isabela. Um abraço, Isabela. Um abraço. Obrigada.